Desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz por essa rica oportunidade que o Senhor nosso Deus Ele concede de eu voltar a essa casa de oração, de rever meus amigos, a minha família espiritual. O Senhor sabe que muito meu coração desejava estar aqui. A última vez que eu estive aqui, pastor, foi em agosto do ano passado. Já passou bastante tempo. Graças a Deus por essa preparação. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 42, versículo 2. O Senhor já tem falado ao nosso coração através do cantar dos hinos, das saudações que foram dadas aqui. E o Senhor permanecerá falando porque essa é a igreja dele, esta palavra é a palavra dele. Nós somos dele, somos instrumentos dele. E o Senhor tem prazer em falar com a sua igreja. Jó capítulo 42, versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ou numa outra tradução: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quando a gente para analisar, irmãos, o contexto bíblico da história de Jó, todos nós conhecemos que foi um homem provado no sofrimento, na luta, no labor. E se a gente for fazer uma análise na nossa própria vida, nós também temos as nossas dificuldades e provações. Cada um à sua medida, cada um ao seu peso. E muitas das vezes a gente questiona, como foi falado aqui pelo irmão Luiz: Deus, por quê? É natural o nosso coração ter esse questionamento, essa angústia, porque de fato a gente espera que o Senhor Ele venha ao nosso encontro. A gente espera que o Senhor Ele ouça a nossa oração assim quando o fizermos, no nosso momento de angústia, no nosso momento de aflição. E quantas foram as orações que o Senhor não respondeu na hora que nós oramos? Isso não necessariamente significa que Ele não nos ame e que Ele não esteja nos ouvindo. Ele está assistindo para saber qual será a nossa atitude diante da prova, da luta, da dificuldade, diante daquilo que Ele tem colocado sobre a nossa vida. Porque Deus Ele coloca situações nas nossas vidas, irmãos, para que nós possamos ser forjados, para que nós possamos ser tratados. Por que o povo de Deus, quando eles clamavam a provisão de Deus, Deus falava para eles assim: olha, Senhor, manda para nós o maná, que havia sido uma promessa de Deus. Deus não permitia que o maná fosse estocado justamente porque Ele queria que o povo saísse da tenda para clamar a Ele, para pedir a provisão, o pão diário, aquilo que Ele havia prometido para o povo. E muitas das vezes Deus não permite a gente sair da prova para que o nosso joelho não saia do chão, para que a gente não deixe de orar, para que a gente não deixe de buscar, para que a gente não deixe de o clamar, porque o Senhor sabe, se Ele não nos apertar, a gente vai por aí. A gente diz: olha, minha vida está boa, de nada eu tenho falta. Mas o Senhor, Ele coloca a gente numa situação, mas Ele fica e permanece com a gente nessa situação. E a gente percebe que no capítulo 1, o próprio Deus, no capítulo 1 de Jó, o próprio Deus Ele traz um testemunho acerca de Jó. Quando o adversário ele está ali infiltrado, o Senhor fala para ele assim: olha, você viu meu servo Jó? Ele é reto, ele é fiel, ele se desvia do mal, não tem um homem semelhante a ele. E o adversário, astuto como ele é, ele fala: mas como que ele vai blasfemar de ti, sendo que o Senhor deu tudo para ele? Se ele tem tudo o que ele precisa, em abundância, como que ele vai murmurar contra ti? E o Senhor aprovou, permitiu que Jó perdesse tudo. Falou: vai lá, toca nele, mas a alma dele é minha, não toque na alma dele. E ali começou uma sequência de provação sobre a vida de Jó. De repente, irmãos, de repente estava tudo bem com Jó e uma coisa foi acontecendo atrás da outra. A gente percebe, irmãos, que no capítulo 2 também o Senhor volta a trazer testemunho de Jó. Viu meu servo Jó? Ele é fiel, ele é reto. Olha o prazer de Deus de falar dos seus filhos, irmãos. Será o que Deus, se fôssemos nós na situação, será o que Ele diria de nós? O que será que o Senhor diria ao meu e ao seu respeito para alguém? Sobretudo para o adversário que dia e noite está diante do Senhor nos acusando. O que será que o Senhor tem dito de nós?
Se somos retos, fiéis, sinceros, íntegros, nos desviamos do mal, buscamos consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida. Será que é isso que o Senhor tem dito sobre as nossas vidas, irmãos? E aqui a gente percebe que começa um sequenciamento de provas sobre a vida de Jó. E aí, irmãos, no versículo 13 do capítulo 1, diz assim, ó: sucedeu um dia que os filhos de Jó comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó dizendo: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a boa nova. Observe, estando este ainda falando, irmãos, não tinha nem terminado de falar sobre aquilo que havia acontecido de ruim sobre a casa de Jó. Chegou um outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, a terceira notícia ruim que chega sobre a vida de Jó, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: os teus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Olha, irmãos, que nova é essa, carregada de dor e sofrimento, que Jó viu em questão de segundos. Tudo aquilo que ele tinha, desde a família até o patrimônio, foi consumido pelo adversário. E a gente vê que no final desse capítulo, o versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se sobre a terra e adorou ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e para lá tornarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, eu fico pensando, o Senhor, Ele permite umas provas na nossa vida, às vezes provinha, que dá para a gente suportar calado, sem murmurar, sem questionar. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu te sirvo na tua casa, estou buscando, eu estou ajudando. Por que o Senhor não olha para mim, não vê a minha necessidade, a minha angústia? A situação já não está fácil, o Senhor vem e me aperta mais. E Jó, nessa situação, irmãos, ele adorou a Deus. Ele havia perdido tudo, ele perdeu tudo, ele adorou a Deus. E fica essa reflexão para nós, irmãos. Às vezes a porta se fecha, a porta do trabalho, às vezes o dinheiro seca, a fonte seca ali. Senhor, como que vai ser, como que vai acontecer? Mas o Senhor, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso cuidador. Irmãos, o Senhor, Ele quer que nós dependamos dEle. O Senhor não quer que a gente fique lá na rede social, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, colocando frases tristes, coisas que a vida não está fácil para mim. Ele não quer isso. Ele quer que a gente feche a porta do nosso quarto, dobre o joelho no chão e entregue a Ele a nossa necessidade. Glória seja dada o nome do Senhor. Aqui a gente vê, irmãos, no capítulo 3, que Jó ele começa a vivenciar um dualismo na sua experiência. Nesse momento de sofrimento, ele começa a murmurar a Deus. E a gente entende, irmãos, que diante de uma situação tão difícil como essa, o nosso coração ele é inclinado para isso, para reclamar. E aí ele começa a dizer aqui, irmãos, ó, no capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 5, irmãos: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Capítulo 5, versículo 8. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação. Ele estava trazendo uma angústia, um questionamento. Eu queria que Deus me matasse. A tradução disso aqui é mais ou menos isso. Quisera Ele me levantasse, me soltasse e me quebrasse todo. Porque essa dor que eu estou sentindo é uma dor que eu não esperava acontecer. E ali, ele nesse momento de questionamento, irmãos, a gente vê
que ele se isola, ele começa a viver esse luto dele, senta num canto, fica ali em jejum, fica ali sem se alimentar, sem conversar com ninguém. No capítulo 4, no primeiro versículo, a Bíblia registra que os amigos dele vêm ao encontro de Jó. Ele faz Beldade e Zofar, fala assim: Jó, olha a situação desse homem, senta com ele. Irmãos, a situação de Jó era tão difícil de se ver, que os amigos ficaram sentados junto com ele uma semana sem dizer uma palavra. Imagina você olhar para uma pessoa que você ama, que você considera, a pessoa está numa situação tão difícil e você não saber o que dizer para essa pessoa. Só que eles ficaram ali e de repente ele pega e diz a Jó: Jó, se nós intentarmos falar-te alguma coisa, você vai se enfadar? Mas quem pode conter as palavras, Jó? Eis que você tem ensinado a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçam, e os joelhos desfalecentes você tem fortalecido. Mas agora, Jó, que é o seu momento de sofrer, você está perdendo a força e a coragem? Irmãos, quantas vezes é isso na nossa vida? Viemos à oração, consagramos, vou fazer uma consagração, vou fazer um jejum, e Deus lá de cima fala: tá bom, então, vou te apertar um pouco mais. E a gente começa: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. E quando o nosso irmão está provado, ele fala para nós: ô irmão Eduardo, ora por mim que eu estou provado. Irmão, Deus vai te dar vitória, Deus vai te ajudar. E quando a luta bate na minha porta, irmão, tem que fazer isso comigo também. Eu tenho que crer que o Senhor é na minha vida. Nós temos que crer, irmãos, que o Senhor é na nossa vida, porque de fato Ele é. Ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você. Merecíamos? Não. Merecemos? Não. Mas Ele fez. Por quê? Porque Ele nos ama. Às vezes nós pensamos, irmãos, que Deus não nos ama pelas lutas que passamos. Senhor, mas eu faço tudo correto, eu pago, eu não devo a ninguém, eu não faço nada que seja fora da Tua vontade. Por que eu vivo isso na minha vida? É porque Deus, Ele quer nós perto dEle. Ele quer que nós estejamos sempre próximos a Ele. Às vezes eu converso com Deus, eu falo: Senhor, se eu poderia ter uma forma mais pedagógica de me ensinar algumas coisas, tentar dar uma facilitada aí. Mas Deus, irmãos, o amor dele é tão grande que Ele nos envolve, e a luta é grande, a prova é grande, e a gente vai passando, glorificando a Deus, dizendo que o Senhor é bom na nossa vida, dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente tem força, impulsionado pelo Espírito Santo, para dizer: Senhor, a prova está apertando, mas eu creio que o Senhor está comigo. Essa é a nossa garantia, irmãos, o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu quero aproveitar esse contexto, irmãos. Eu quero agradecer os irmãos pelas orações que os irmãos fizeram por mim. No mês de outubro, eu estava finalizando a minha pós-graduação, entregando meu projeto de pesquisa, e apareceu um convite para mim, para eu fazer a inscrição para o meu mestrado. E eu falei: Senhor, será, né? Mas eu sou o menor da minha casa, minha família é simples, esse negócio não é para mim. Mas o Senhor colocou um desejo no meu coração, irmãos. E eu fui orar: Senhor, se for da Tua vontade, me dê força, porque eu estou no momento de encerrar um ciclo e eu preciso entregar um projeto para começar um outro. E está muito difícil, porque tem a questão do trabalho, a questão da minha casa. E assim o Senhor me deu essa força para fazer. Eu tinha 2 semanas para escrever um artigo para enviar para o mestrado, toda a documentação. E aproximadamente 3 semanas depois, eu recebi um e-mail, um convite numa segunda-feira. A professora que eu escolhi para ser minha orientadora dizendo: quero falar com você hoje. Isso era mais ou menos 11 da manhã. E aí eu respondi o e-mail, falei: olha, me passa o link pelo e-mail para que eu acesse a chamada. Ela falou: não, me passa o seu número de WhatsApp que eu vou te ligar de chamada de vídeo. E aí eu achei, irmãos, porque assim, geralmente um protocolo, né, mais sério, oficializado, tem uma plataforma, não é algo, o telefone assim. Eu falei: eu acho que essa mulher foi com a minha cara. Leu meu projeto, né, tá querendo estabelecer um vínculo mais próximo ali. Passei o telefone, irmãos, me ligou às 19 horas. Aí meu coração desesperado, porque é uma professora que eu tenho muita estima, uma referência na área da psicologia, e ela começou a conversar comigo. E ela falou assim: irmãos, eu quero que você seja meu aluno. Aí eu falei: tá, fiquei feliz.
Mas como que a gente vai fazer isso? A mensalidade é R$5.500, irmãos. Eu não tenho esse dinheiro, né? E ela falou assim, se você dá um jeito de segurar 2 meses de mensalidade, a gente tenta a bolsa, mas não é garantia. Isso era uma segunda-feira, irmãos. Eu falei, eu tenho até quando para te dar uma resposta? Ela falou, até sexta, porque eu quero enviar a lista e eu gostaria que seu nome tivesse nessa lista. Falei, amém. Encerramos a chamada, fui pro meu quarto, fechei a porta e botei o joelho no chão. Falei, Senhor, até onde eu consegui eu fiz. Me dediquei, me esforcei, fiz a minha parte. Tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo é possível ao Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abrir essa porta. O Senhor sabe que o meu coração tem um bom desejo. Isso não é para minha vaidade, não é. Eu quero ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a sobreviverem nessa vida. E ali eu fiquei em grande aflição e angústia. Até então não tinha contado para ninguém, irmãos. E eu carregando aquele peso, Senhor, não vou contar para ninguém, porque se eu não conseguir, eu vou me frustrar. E aí eu falei, vou orar. Fui num culto quarta-feira, irmãos. Até então não tinha tido a oportunidade de ir num culto numa quarta-feira devido ao meu trabalho. E era um feriado lá na cidade. Quando eu cheguei no culto, eu estava muito aflito, irmãos. E aí o irmão que foi pregar a palavra, ele começou a ministrar na passagem da viúva de Sarepta. Quando o profeta chega lá na casa dela e fala assim, olha, vai, me dá alguma coisa para comer. Ela aprovada, irmãos, não tenho nada, tua serva não tem nada, senão um azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo para nós comermos aqui, depois a gente vai morrer. E ali o irmão pregando falava assim, ela foi sincera naquilo que ela tinha. Ela disse que não tinha nada. Mas aquilo que ela considerava como nada, Deus multiplicou em abundância na vida dela. E ele continua falando, tem alguém aqui, irmãos, essa palavra é específica para alguém, que está dizendo no seu coração está num lugar, e você está dizendo, Senhor, o que eu vou fazer? Como que eu vou pagar esse negócio? Desse jeito, irmãos. O que vai ser de mim, Senhor? E aí continuou seguindo na palavra e falou assim, você vai chegar naquele lugar, você vai pisar naquele lugar, você vai levantar os seus olhos para os céus e você vai dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus, irmãos. O papai e a Sueli foram na minha formatura de psicologia lá no Rio. Esse é o versículo que está na minha caneca, que eu dei para cada um de nós. E ali eu comecei a chorar, porque eu vi que era Deus falando comigo. Descansei, comecei a falar, ora por mim, estou precisando de oração, me ajuda para Deus me fortalecer, para eu não murmurar nesse caminho. E fui, irmão, saiu o resultado oficial, fui aprovado para o mestrado. Quando saiu o resultado, chegou o boleto no meu e-mail, irmão, R$5.500. Eu falei, misericórdia, Senhor. Agora a luta é diferente, vou ter que orar. Irmãos, madrugada dentro, orando e buscando a Deus. Deus, se for a tua vontade, eu creio que o Senhor pode fazer. E aí, irmãos, teve um certo dia que saiu o edital de bolsa. Até então eu não sabia que a bolsa saía antes do período de começarem as aulas. E aí saiu o edital de bolsa. 6 bolsas, irmãos. Quase 600 alunos inscritos. Falei, misericórdia, Senhor. 100 alunos por vaga, eu tenho 1% de chance. Só preciso de uma vaga. Continuei orando, irmãos. Fui levar minha mãe no CAPES, numa consulta, chegou o e-mail da faculdade. Resultado da bolsa. Me tremia, irmão, não tive força para abrir o e-mail. Comecei a chorar na rua, falei, meu Deus, tem misericórdia. Guardei meu celular no bolso e fiquei com aquela coisa. Abre o e-mail. E ao outro lado, falando, não abra. E eu fiquei nessa luta, irmãos. Eu sentei no meio da praça, no centro da cidade. Falei para minha mãe, senta aqui. E aí, quando eu abri o e-mail, irmãos, o meu nome estava na lista como aprovado. Glória a Deus, irmãos. É só Deus que faz essas coisas. É só Deus que faz essas coisas, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estou no meu 2º mês do mestrado. Tenho aprendido bastante. Tem sido difícil, irmãos, porque eu venho para São Paulo na terça. Eu saio de casa antes das 4 da manhã, chego quase 10 da noite. E na quinta-feira, mas o Senhor tem me dado força. O Senhor tem me ajudado e eu tenho feito com amor. Tenho conseguido estudar bastante, tenho conseguido me destacar. O Senhor está me honrando, irmãos. E eu quero agradecer os irmãos pelas orações, pelas palavras, pelo investimento que os irmãos fizeram por mim. Foi isso que os amigos de Jó fizeram por ele na prova dele. Jó, você estava ajudando todo mundo, rapaz. Levanta essa cabeça. Você é um homem de fé. Você é um homem forte.
Quantas vezes, talvez, né? Quantas vezes você disse para mim, levanta essa cabeça, rapaz. Deus é na tua vida, agora que chegou a sua hora de ser provado, você está perdendo a força e a coragem, Jó. Não é o Senhor o teu temor ao Senhor a tua esperança, Jó? Irmãos, qual que é a dificuldade que você está tendo? O Senhor te trouxe aqui para lembrar para você que você tem Ele. Deixa no altar, irmãos. Você consegue resolver? Não. Então deixa quem resolva resolver. Ah, Senhor, mas eu estou com uma causa na justiça, meu filho não está na tua casa, meu esposo não está na tua casa, minha esposa não sei o que lá, a enfermidade está na minha casa, eu preciso de um trabalho, estou precisando de recursos. Irmãos, entrega na mão do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Às vezes a gente bate cabeça à toa, irmãos, à toa, porque nós servimos a um Deus poderoso. Um Deus que morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi lá e falou para a morte: vai, me dá essa chave aí. Ele mostrou quem é o Todo-Poderoso. Foi esse Deus que morreu por nós. E Ele está aqui nessa noite, irmãos. É só você mostrar para Ele onde está a dor. Senhor, está doendo aqui. Às vezes são coisas que a gente não compartilha com ninguém. Às vezes a gente não quer dar preocupação para ninguém. Mas o Senhor, Ele está sempre pronto para nos ouvir, irmãos. O Espírito Santo de Deus está sempre pronto para nos ajudar. E aqui na história de Jó, irmãos, a gente vê que segue um sequenciamento e Jó briga entre a murmuração e o agradecimento diante de Deus, assim como às vezes nós fazemos. Senhor, obrigado, e no outro dia, ou até no mesmo dia: Senhor, que luta, que o Senhor está fazendo isso comigo. E aí a gente vê, irmãos, que depois de acontecer tudo isso que aconteceu na vida dele, no capítulo 42, Jó, ele entende de fato. Ele fala: olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Jó dizendo isso, irmão, sendo homem sincero, reto, o que o próprio Deus deu testemunho. O próprio Jó dizendo isso: só conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 2 do capítulo 42, ele diz assim: Senhor, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido, nenhum dos teus propósitos. Irmãos, você tem uma promessa na tua vida. A maior delas é o céu de glória que o Senhor tem preparado para nós. Precisamos nos manter firmes diante de Deus. Mas eu estou sem força, clame a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Porque Ele dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. O que você precisa de Deus, irmãos? O que vocês precisam de Deus? Às vezes Deus espera de nós, irmãos, somente uma atitude, coragem. E aí nesse contexto do mestrado aí, eu estava conversando com uma colega de profissão, Catiane, irmão Antônio, filha do nosso irmão Antônio Dias, que é psicóloga também. Falei: Cátia do céu, ora por mim. Estou assim, assim, assado. E ela falou, ela entregou uma palavra de Deus para mim. Falou: Edu, você já parou para pensar no passo de fé que você deu? Eu não tinha pensado nisso, irmãos. Eu falei: meu Deus, é verdade, isso é uma loucura. Ela falou: rapaz, olha o passo de fé que você deu. E são dessas coisas que Deus gosta. Fique em paz. E aquela palavra entrou no meu coração: fique em paz, irmãos. Às vezes Deus, Ele quer que a gente dê um passo de fé. Senhor, a minha parte eu fiz. Até onde eu conseguia, eu fiz, Senhor. Daqui para frente meu braço não alcança. Eu preciso do Senhor. E o Senhor vem, irmãos. O Senhor vem. O que você está precisando do Senhor? De um abraço? Dele dizer para você que te ama? De uma porta aberta? De uma cura? De uma saúde? De uma libertação? De uma salvação na tua casa? Do que você está precisando? O próprio Jesus, quando ia curar os enfermos, sabendo das enfermidades que eles tinham, Ele perguntava para o cego: olha só, irmãos, o que você quer que eu faça? Obviamente que ele queria ver. Senhor, eu quero ver. Então veja. Senhor, eu quero isso. Então pega a tua cama, levanta e anda. Senhor, eu quero aquilo. Vai, a tua fé te salvou. Deus, Ele quer que nós expressemos a Ele
A mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu romper essa multidão e tocar só na ponta do vestido dele, eu serei curada. Aquela multidão oprimindo, e Jesus passando, e aquele monte de gente tentando tocar em Jesus. Ela abaixa, rompe a multidão e toca na orla do vestido. Jesus para, irmãos. Jesus, ele sabe quando a gente está clamando a Ele. Podemos estar todos nós aqui, mas alguém vai chamar a atenção de Jesus diferente. Porque Ele sabe que se Ele não socorrer essa pessoa ela não suporta o processo. Jesus para e fala para os discípulos: quem foi que me tocou? Alguém viu? Quem foi? Mas Senhor, capaz. Olha o tanto de gente que está aqui. Esse povo todo vendo o Senhor, sabendo dos milagres que o Senhor... Obviamente todo mundo quer tocar no Senhor. Não, teve alguém que me tocou diferente aqui. Ele sabia, irmãos. E a mulher ali, cabisbaixa, com a cabeça baixa, falou: Senhor, fui eu. Irmãos, não é difícil chamar a atenção de Deus. Não é difícil. É que às vezes a gente complica demais. É muito simples. O próprio Deus fala: vai, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora. Ora. Irmãos, orem. Ah, mas eu não aguento. Orem. Mas tá difícil, Senhor. Orem. Orem. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Sem força, com força. Senhor, eu estou aqui, Senhor, olha para mim. Senhor, hoje eu não tenho palavra para expressar, mas eu vou orar em lágrimas. Senhor, hoje a minha oração hoje vai ser um silêncio. E o Espírito Santo vai traduzindo aquilo diante de Deus. Senhor, olha, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo. Não está conseguindo expressar nenhuma palavra, mas o seu sentimento significa isso. Vai lá, dá uma força, entrega essa bênção que está pedindo. Glória a Deus, irmãos. Orem. Orem. Eu tenho vivido, irmãos, grandes milagres de Deus na minha vida através da oração, irmãos. Tem sido difícil. Às vezes eu sinto saudade daqui. Eu boto meu joelho no chão, oro, choro, levanto a cabeça, falo: Senhor, vamos lá para mais um dia. Mas sempre quando eu dobro o meu joelho, falo: Senhor, me ajuda aqui, me ajuda ali. O Senhor, Ele vem com uma palavra, Ele vem com uma resposta. Porque eu mereço, irmãos? Não. Porque eu sou bom? Não. Porque Ele é misericordioso. E Deus se agrada disso, irmãos, quando Ele percebe que o nosso coração é dependente dEle. Nós precisamos depender e confiar em Deus. A confiança, irmão, não tem como nós confiarmos mais ou menos. Ou eu confio ou eu não confio. É 0 ou é 100. Você confia em Deus? Ah, confio 30%. Não tem como isso, irmãos. É sim ou não. E Deus, Ele espera. Estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar, vou cear com Ele, Ele vai cear comigo. Ele espera, irmãos, que a gente o convide. Chamem Jesus para a vida de vocês. Senhor, todos os dias, irmãos, quando eu saio para o meu trabalho, falo: Senhor, fica aqui na minha casa cuidando da minha mãe, mas me acompanha também, porque eu vou para o meu trabalho. Blinda a minha mente, Senhor. É um trabalho difícil. Eu lido com situações difíceis, me dá sabedoria, estratégia, me dá força. Quando eu chego no meu consultório, irmãos, eu oro: Senhor, venha comigo para esse lugar, permaneça comigo aqui, me ajude, Senhor. Quando eu encerro os atendimentos, eu falo: Senhor, obrigado por ter permanecido comigo. Agora volta comigo para minha casa, Senhor. Convida Jesus para a sua vida, irmãos. Sabe por que muitas coisas na sua vida não vai para frente? Porque a gente às vezes quer fazer do nosso jeito. Deus fala: vai por aqui. A gente: não, Senhor, vou por aqui que é mais fácil. Eu conheço fulano, eu tenho influência, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade para isso. Mas Deus não quer saber da sua capacidade. Ele quer saber da sua dependência, da sua confiança. Porque Ele mesmo fala: o meu caminho é melhor que o seu. Mas, Senhor, esse caminho para mim está bom. Mas o Senhor fala: não é esse caminho que eu quero. O que eu tenho para você é melhor. Porque, irmãos, a gente não vê num palmo, andando dali, aqui e ali, ó. Eu mesmo, minhas vistas já estão só Jesus na calça. Eu não enxergo dali no outro lado da rua, irmãos.
E Deus é aquele que transita no tempo, que Ele vai lá no passado, Ele transforma o nosso passado, nos dá um presente, e no futuro Ele já está preparado para nós. Irmãos, faça como Jó, independente da sua luta, bem sem eu, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou propósitos podem ser impedidos. Amém, irmãos? Eu vou cantar o hino para encerrar, pastor, pode ser? Posso pedir para você não ficar em pé? Irmãos, por favor, vamos ficar sobre os pés. Que nesse louvor, Rebeca, me ajuda aqui, por favor. Que nesse louvor, irmãos, nós possamos entregar a Deus, mesmo de fato. É possível que tenha entrado alguém aqui que só Jesus sabe como você entrou, todo quebrado, toda quebrada. Passou ali na porta, saudou os irmãos. Tá tudo bem? Falou igual a sunamita. Vai tudo bem. E o teu marido? Vai tudo bem. E o filho? Vai tudo bem. E o filho morto em casa, irmãos. Olha só isso. Mas chegou diante do profeta e falou: olha, pedi alguma coisa para ti. Meu filho está lá agora, aquele que era uma promessa. Não, vamos lá. Chegou, entrou na casa, fechou a porta, deitou sobre o menino, orou por ele, o menino levantou. Você veio no lugar certo, irmão. Talvez aconteceram muitas coisas para que você não estivesse aqui. Estou sem força, não vou mais naquele lugar, estou indo e o Senhor não fala comigo, volto do mesmo jeito que eu vou. Eu preciso de uma resposta, Deus parece que não olha para mim. Olha como Deus está falando com a gente, irmãos. Olha como Deus está falando com a gente, irmãos. Entrega na mão dEle a sua ansiedade, a sua angústia, a sua dor, a sua causa. Entrega na mão de quem pode resolver. Entrega na mão de quem pode resolver.